Fala, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as reações aí, né, da mídia, mídia em geral, a mídia toda, a mídia paulista, a mídia carioca. Reagiu aí o Elton Serra, né, e o Antônio Greco falou sobre essa vitória gigante aí do Palmeiras por 3-1, agregado 5-2. Torcida que canta e vibra. Ontem a galera fez a festa, torcida maravilhosa, sempre vibrando ali, apoiando o Palmeiras nos jogos, beleza? Então vamos ver o que a mídia falou dessa vitória aí do Palmeiras. Durante uma hora, mas falaremos desse cara que tá com a cara de assustado aqui, mas chega a mais uma semifinal de Libertadores, né? O Palmeiras está em mais uma semifinal, derrubando o gigante do River Plate. Estou com traje de festa para saudar a imensa torcida alviverde que fez a festa mais uma vez no Allianz Parque. O River Plate saiu na frente, um bom primeiro tempo. O Palmeiras claramente nervoso com o que estava acontecendo, mas aí apareceu o Vitor Roque, que é curioso. Momentos antes ele tinha dado uma cabeçada de longe, o que naquela hora me pareceu, continua nervoso. Mas não, aí veio essa bela cabeçada, o Armani fez a defesa e ele, esperto, conseguiu aproveitar o rebote. E apareceu essa situação, o pênalti marcado no contra-ataque, esperto ali na cobrança de falta, né? E o pênalti marcado, o Flaco vai fazer um cobrando no meio, o Acunha foi expulso, está no meio do gol, e depois o gol que a gente viu para fechar o caixão. Então esse gol aos 45, depois aos 47, Flaco Lopes de novo, 3-1 para o Palmeiras no agregado 5-2. Um jogo que muito bem poderia ser a final da Conmebol Libertadores. Dois grandes times, um jogo com muita emoção no Allianz Parque, para onde a gente vai neste momento com o repórter Vinícius Nicoletti, que acompanhou tudo de perto desde antes da partida e pode falar para a gente dessa torcida alviverde que canta e vibra mais uma vez em mais uma semifinal de Libertadores. Conta pra gente, Vinícius, boa noite. Tudo bem, Edu? Abraço para você, para o Elton, fã de esportes. Estamos aqui na zona mista do Palmeiras. Os jogadores já passaram por aqui. Lucas Evangelista e o Flaco Lopes passaram, deram entrevista, atenderam os jornalistas. Aliás, dois dos destaques do Palmeiras nessa vitória contra o River. Um clima de euforia, empolgação do torcedor do Palmeiras, mas não foi assim durante os 90 minutos não, porque como a gente viu aí nos melhores momentos, o Palmeiras levou o gol muito cedo, logo aos 8 minutos, uma bola parada, gol do Salas, e na entrevista coletiva o Abel Ferreira falou que esse gol tirou a tranquilidade do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras não jogou bem o primeiro tempo, foi muito mal e levou um susto no finalzinho do primeiro tempo, quando o River teve a chance do segundo gol, o Everton impediu ali, o jogador tentou driblar o Everton e o goleiro do Palmeiras fez a intervenção. Então foi um primeiro tempo muito abaixo da expectativa, o clima tenso no ar, um jogo muito pegado, brigado, mas no segundo tempo tudo mudou. O Palmeiras voltou mais tranquilo, criando mais chances e acabou marcando com o Vitor Roque nessa jogada de oportunismo. Ele cabeceou e depois pegou o rebote e na sequência o Abel Ferreira falou sobre isso. Não foi uma jogada ensaiada não. Teve um lance que a bola bateu na mão do Colídio, atacante do River. Aliás, o River Plate reclamando demais da arbitragem por conta desse lance, dizendo que a bola não bateu na mão. O árbitro estava bastante confuso, inclusive chegou a expulsar o atacante do River, o Salas, pensando que estava dando 2 cartões amarelos. Depois voltou atrás, sinalizou que tinha dado apenas um cartão. E nesse lance, o Bruno Fux, que entrou no lugar do Gustavo Gomes, o capitão do Palmeiras, saiu machucado. Ele bateu muito rápido a falta, um lance de esperteza. O Abel até falou, se você disser que eu treinei isso, é mentira. Foi um lance de jogo, um lance no campo. O Fux bateu a falta rapidinho, pegou o Facundo pelo lado direito, surpresa para a defesa do River, e o Acunha acabou fazendo o pênalti que marcou a virada do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Depois o Flaco Lopes, empolgadíssimo, marcou mais um gol. 51 gols dele com a camisa do Palmeiras em 164 jogos. O Flaco é o artilheiro do time nessa temporada com 19 gols. Na sequência vem o Vitor Roque com 12. Essa dupla nesses últimos jogos é o grande destaque do Palmeiras, porque nos últimos 10 jogos, o Palmeiras aí chega a 10 jogos de invencibilidade, contando o Campeonato Brasileiro e Libertadores.
e nesses 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. O Flaco Lopes, nesses 10 jogos, marcou 8 gols e o Flaco Lopes marcou 7. Então, só nesses 10 jogos, 15 gols da dupla do Palmeiras, da dupla de ataque que vem fazendo bastante sucesso. E o Palmeiras garantindo a vaga, como vocês destacaram aí. Quinta semifinal em 6 anos e a 12ª semifinal em 25 participações. Palmeiras é o líder de semifinal entre os brasileiros, disparado. Vamos ouvir então o que falou Abel Ferreira, porque teve um ambiente, claro, muito propício para o Palmeiras, a torcida empurrando desde o primeiro minuto, antes do jogo, depois aquele clima tenso no primeiro tempo, mas no segundo, quando o time mostrou mais posse de bola e conseguiu criar as chances, a torcida foi junto. No entanto, o treinador palmeirense lembra da desclassificação na Copa do Brasil para o maior rival, quando ele foi xingado pelos torcedores, principalmente pelos torcedores organizados. Vamos acompanhar então o que falou o técnico Abel Ferreira. A primeira vez que o nosso adversário foi à nossa baliza, fez gol de bola parada, eu acho que isso de certa forma nos intranquilizou um bocadinho. Não porque nós não tivéssemos a nossa forma de atacar bem definida, mas porque não fomos ousados e agressivos ofensivamente. Acho que sinceramente esse gol nos intranquilizou um bocadinho. O intervalo veio, na minha opinião, em muito boa hora. Acho que demos uma boa reação. Num jogo equilibrado, não posso dizer que não foi um jogo equilibrado, nosso adversário tem muita qualidade, mas na segunda parte eu acho que nós fomos mais dominadores, conseguimos impor o nosso jogo. É verdade que depois com a expulsão o jogo fica praticamente definido. Sabem muito bem o que é que a torcida fez comigo e portanto eu sou exatamente o mesmo, mas não me esqueço daquilo que fizeram e o que é que me chamaram, a mim e aos meus jogadores, não me esqueço. Isso está marcado no meu coração, está marcado. Isso é algo que sangra por dentro, porque o que eu sempre disse, mais que uma vez, que tudo o que eu faço aqui é dar o melhor que sei e que posso para ajudar os meus jogadores a serem melhores. E os meus jogadores também sabem que dentro do CT, independentemente do que se passa fora, que nós estamos lá para cuidar deles, estamos lá para trabalhar juntos, estamos lá para tentar, em função das saídas e entradas dos jogadores, em tentar criar a melhor forma, o melhor sistema que encaixe nas características dos jogadores e que encaixe também naquilo que são as ambições do nosso clube, mas nunca esquecendo desta reestruturação. Está marcado no meu coração, disse o Abel Ferreira. Quer dizer, guardou isso e esperou não só a classificação para a semifinal da Libertadores, mas uma sequência excelente do Palmeiras, né? 4 bons jogos, 4 vitórias seguidas do Verdão. E aí o torcedor pode até falar, será que ele quer deixar o Palmeiras? Ele falou sobre renovação e mais cedo a Leila Pereira, também a presidente do Palmeiras, conversou com a nossa equipe, né, Vinícius? Você estava nessa também, né? Estava nessa sim, Edu. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, participou da live da ESPN antes do jogo, respondeu todas as perguntas e 2 perguntas interessantes. A primeira sobre a renovação do técnico Abel Ferreira, dizendo que já colocou o contrato para o treinador sem multa. Quando ele quiser, ele vai embora para os ambos os lados, então não tem multa nem se o Palmeiras quiser demitir, mas isso dificilmente vai acontecer com a Leila. E também, se ele quiser ir embora, vai sem multa. Outra situação que ela citou aqui, dizendo que ela quer muito título da Libertadores, mas entende que é futebol, pode ganhar, pode perder, e passa todo o apoio para o elenco, para a comissão técnica, jogadores, enfim, os jogadores e comissão técnica têm todo o apoio da Leila. Ela falou sobre isso. Inclusive o Abel também citou a Leila Pereira na entrevista coletiva, dizendo que aquela eliminação, quando ele disse aí nessa entrevista que ele está chateado, que levou para o coração o xingamento da torcida do Palmeiras, aquela eliminação a Leila fez diferente de todos os dirigentes. Foi ao vestiário e deu apoio a todos os jogadores do Palmeiras e também para a comissão técnica. Então vamos ouvir o que falou a Leila Pereira sobre essa renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira e depois falar a parte do Abel, que também falou sobre isso aqui no Allianz Parque. O Palmeiras, ele é sempre muito precavido, tá? Mas com relação ao nosso treinador, eu não tenho mais nenhuma preocupação. O torcedor fica preocupado, vocês jornalistas ficam preocupados, mas a presidente Leila Pereira e o treinador Abel Ferreira não estão nem um pouco preocupados. Que vai dar tudo certo, já foi conversado, o contrato está nas mãos do Abel,
E ele, no tempo dele, ele vai assinar, ele vai continuar conosco. E olha, o Abel, ele fica conosco até o dia que ele achar, não é, que deva. Eu já disse inúmeras vezes, o meu mandato termina em dezembro de 2027. Meu grande desejo é que ele fique conosco até o último dia do meu mandato, mas eu não posso amarrar o Abel no pé da palmeira que tem lá na nossa academia de futebol. Não é? O Abel é um grande treinador, eu costumo dizer, com respeito a todos os treinadores que já passaram, grandes treinadores que passaram pelo Palmeiras, mas na minha visão é o maior treinador da história do Palmeiras. É uma pessoa muito identificada com a gente. E a gente repete, essa live foi antes do jogo. Quer dizer, mais uma vez, Abel foi decisivo no intervalo, Palmeiras volta diferente, e ela fala que a questão é só, né, às vezes não precisa nem assinar. Tá tudo certo, a ideia é que continue. E o Abel na coletiva falou algo semelhante, já te agradecendo, Vinícius, mas o Abel falou mais ou menos nesse tom também, que tá tudo certo para renovar, né? Falou sim, Edu, exatamente isso. Disse que não precisa assinar nada. De boca, ele já renova o contrato com o Palmeiras. Falou, não precisa assinar. Eu vou decidir, se eu falar que está renovado, ele senta, copia e cola. Não tem problema nenhum. Mas a questão é que ele citou também que vai decidir depois. Ele falou assim, ó, agora é um momento de foco no Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Palmeiras está na semifinal da Libertadores, aguardando o adversário, ou LDU ou São Paulo. Então, ele jogou o foco para as duas competições. No momento certo, vai decidir, vai anunciar. Eu acredito que mais para o final do ano, depois, no final do Campeonato Brasileiro, vai anunciar se permanece do Palmeiras. Mas, como passou a Leila Pereira e também falou o técnico Abel Ferreira, essa renovação está muito bem encaminhada. Edu. Valeu, Vinícius. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, companheiro. Toda a nossa equipe, desde a tarde, de manhã, muita gente trazendo uma cobertura completa para esse jogo decisivo. E o Palmeiras está em mais uma semifinal de Conmebol Libertadores. Vamos relembrar as campanhas de Abel Ferreira, desde o título de 2020. Foi campeão no Maracanã contra o Santos. 21 venceu o Flamengo em Montevidéu. Bicampeão. Aí chegou na semifinal. Parou 2 anos seguidos nas semifinais contra o Atlético Paranaense e contra o Boca. No ano passado, caiu nas oitavas contra o Botafogo e agora, mais uma vez, está na semifinal. Não dá para falar que o trabalho dele é bom. É muito melhor que isso, né? É um trabalho sensacional, histórico. É o maior técnico da história do Palmeiras. Hoje sim, né? E pode conquistar ainda 2 títulos. Está disputando também o título brasileiro. Vale lembrar, em pontos perdidos, é o número 1 no Campeonato Brasileiro. Então, é um Palmeiras que está bem nos pontos corridos e continua bem no mata-mata. Abel Ferreira, ele faz a primeira fase de controle e consegue fazer melhores campanhas, inclusive, o que possibilita o Palmeiras decidir jogos em casa. Fez nas oitavas de final, o que se esperava do Palmeiras também, uma classificação, né, que deu tranquilidade, inclusive já no jogo da ida. O jogo contra o River no Monumental mostrou um Palmeiras maduro para grandes jogos em situações adversas. Né, com 80 mil pessoas no estádio, sendo realmente um time muito imponente, né, como diz o seu próprio hino. Primeiro tempo espetacular e aí um segundo tempo que acabou levando um gol. E, apesar de não ter jogado tão bem em casa, a gente sabe que o Palmeiras do Abel Ferreira, ele consegue ser eficiente, e essa eficiência vem desde 2020. A gente viu muitas vezes o Palmeiras não jogar bem e vencer jogos. Foi o que aconteceu contra o River mais uma vez. Vamos ouvir os personagens dessa classificação palmeirense. Zona mista aberta aqui no Sport Center. Uma noite muito especial. Como você falou, estou fazendo outra tarefa agora, um pouco mais retrasado. Mas é isso, sempre falo mesmo, estou para ajudar o time. Tá sendo muito aproveitada essa função que eu estou fazendo junto com o Vitor ali na frente. Tá se dando muito bem. E, cara, tomara que continue assim. A gente entra a cada jogo da mesma maneira para representar esse time. Mano, aquele cara do tudo do sai para ganhar sempre. Hoje tomamos um gol. Infelizmente que a gente não queria. 25 mil, 40 mas mil, mostramos mais uma vez que o DNA de Palmeiras que ele está tem um ponto estratégico que ele acabou
Alterando algumas Tem coisinhas ali sistemas, que ele observou, e aí eu acho que o cara já tomou o segundo tempo foi strike. completamente diferente, acabou Tomei fluindo strike do mais, a Bahia, perdi gente o canal. acabou Ele já recebendo a bola ligou com um mais alerta pro meu espaço, e aí IP, meu no último computador, terço ali a gente meu acabou criando mais. computador já tomou E strike, outra coisa também bugou. importante E é agora não cair tomou na outro pilha strike em do outro canal, adversário. e agora Então, criou outro canal. resultado Ele vai, positivo limita, para mano. eles, Ele o estilo limita, de porque não jogo tem essa não, deles cara, também do era Palmeiras catimbar, era atualizado, ele tá querer pegando provocar. 40, 30 Então ele falou pra mil gente focar no que estava no nosso sem controle, ter nem, tanto do nem adversário inscrito. quanto do juiz também. Não faz adianta sentido ficar não, cara, reclamando, de público não. concentrar no que está no nosso O controle. público que E aí assiste foi lá isso que vai aconteceu. assistir. Acabou Os saindo recorrentes, gol, né? YouTube recomenda. a gente acabou ficando mais leve, fluiu com naturalidade e graças a Deus a gente acabou saindo com resultado positivo. Aí, também destaque do Palmeiras, o Lucas Evangelista. E aí tem essa coisa, né? Que o Rafael Veiga falou, voltou da seleção, virou Messi. Os números do Flaco contra o River. Ele fez 2 gols, 3 finalizações no alvo, 13 duelos aéreos, 8 vencidos, 25 duelos, 14 vencidos, isso somando tudo. No algoritmo da ESPN, 8,54, o primeiro em quase tudo no Verdão. Participou de 3 dos 5 gols do Palmeiras nestas quartas de finais contra o River Plate. É curioso que Vitor Roque e o Flaco disputavam posição, né? E aí, hoje são mais do que parceiros, são amigos, olham um pro outro, né? E o entrosamento total. Além dos dois, quem mais você destaca no Palmeiras nessa vitória? O Andréas, um pouco abaixo do que mostrou na semana passada, né? Eu acho que foi um pouco abaixo porque o Palmeiras não teve espaço no meio-campo, né? O Abel Ferreira até falou sobre isso na coletiva, porque foi um River Plate que muitas vezes fez um cinturão de 5 jogadores e o time não conseguiu circular essa bola por dentro. Então acabou sendo um jogo onde ele caiu mais pelos lados para tentar criar espaços por ali. Tem 2 construtores, né, pelos lados do campo, além dos 2 volantes. E o Flaco Lopes sendo esse falso 9, né, um segundo atacante. Eu acho que ele se encontrou muito bem nessa posição, porque ele vem nas costas dos volantes, ele consegue dar esse espaço para o Vitor Roque atacar a profundidade, que é um jogador que tem essa característica, né, de ser muito vertical. Eles se entenderam muito bem desde o Universitário, acho que é importante também, porque era um adversário talvez um pouco abaixo do que se esperava para um mata-mata. Foi ali que começou, né? E ali que começou, né? Então acho que isso ajudou o Flaco Lopes. O Flaco Lopes, ele é um bom jogador, mas pintaram o Flaco Lopes como um protagonista de um ataque que vinha revezando muito ao longo dos anos, né? Um 9, uma referência. E quando ele dividiu essa responsabilidade, ele ficou mais à vontade. Tanto que foi para a seleção argentina, tanto que voltou melhor, inclusive, da seleção argentina. E eu acho que é um dos grandes jogadores, sim, do Palmeiras. Pessoal, como a gente viu aí, né? O Elton Serra aí e o Greco, né? Rasgando elogios aí pro Palmeiras, né? Pro Abel. Cara, o Abel tá de parabéns, né? Cara, multicampeão no Palmeiras. Cara, essa torcida que tava aí protestando é aquele negócio, torcida organizada, às vezes faz parte de outras situações, né? Não dá pra levar em conta que a gente tem que olhar resultados. O último ano que o Palmeiras foi campeão foi em 2023, tem 2 anos. Cara, alguém me fale qual time ganha brasileiro todo ano, Libertadores todo ano. Quero que alguém me mostre aí. Eu não vejo ninguém ganhando todo ano. Não vejo. Não vejo mesmo. Não tem essa de ganhar todo ano. Eu acho que... Poxa, cara, é difícil. O campeonato é muito disputado, muito mesmo. E o Palmeiras hoje mostra que é um time... Eu ainda acho que é mais time que os concorrentes, porque o time é muito jovem, né? O Flaco Lopes é muito jovem, o Vitor Roque, o Andréas Pereira também é jovem, tem 30 anos. O Facundo, o Felipe Anderson também tá na casa ali dos 30, né? 20, acho que é 29, 30, acho que deve ter 31. E a ideia é um pouquinho mais novo que aquela galera que surgiu na época do Felipe Anderson, surgiu o Neymar, surgiu aquele Alan Patrick, né? Que o Felipe Anderson acho que é dessa levada aí, ou é mais jovem. Então, é um time muito forte, cara. O Gustavo Gomes mesmo também foi criticado. Cara, eu acho assim, tem fases ruins, o torcedor tem que se acostumar com as fases ruins, porque todo time vai ter fases ruins. O Manchester City como tá hoje. Time que brigava pau a pau com o Real Madrid, hoje não consegue ganhar para ninguém praticamente, tá lá jogando, só se defendendo. É fase, não sei o que acontece, isso eu não sei explicar. É muito complicado, o futebol tem dessas também, né? Mas parabéns ao Verdão aí, a torcida ontem
Como sempre, a torcida aqui canta e vibra, não para, é incrível a torcida cantando o tempo todo, apoiando. Parabéns aos torcedores também, que foi lá, lotou o estádio e o Palmeiras retribuiu. Agora é semifinal, vamos ver o jogo do São Paulo, né? São Paulo e Lanús. O que vier, o Palmeiras está pronto e preparado. Beleza, pessoal? Tamo junto e até o próximo vídeo.